Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Guthrie e agora estamos no penúltimo capítulo, que tem como título A Teologia, é o capítulo 14, né? Então, nesse capítulo, o Alphonse Guthrie ele vai falar sobre a importância da teologia como forma de conhecimento e também vai falar as suas dicas, né, sobre como estudar a teologia. O Alphonse Guthrie ele era um padre, né, e portanto ele vai defender aqui a teologia católica, né, apresentando as razões da sua importância e os principais autores que ele considera e que devem ser lidos propriamente, né. Para Alphonse Guthrie, a teologia ela é a rainha das ciências, né, ou seja, é a ciência que está no patamar mais alto, né. A filosofia seria uma serva da teologia nesse aspecto, né. E ele divide o mundo em três mundos, né? Segundo Pascal, ele faz essa citação justamente para explicar por que a teologia ela é mais importante do que as outras formas de conhecimento. Primeiramente, ele coloca que existe o primeiro mundo, que é o mundo das coisas, ou o mundo concreto, né? E é o mundo material. Em seguida, nós temos o segundo mundo, que é o mundo espiritual, que é o mundo abstrato, né? O mundo das ideias propriamente, o mundo da mente, né? E terceiro, Deus, né? Que seria aquilo que está acima dos outros dois mundos, né? E a filosofia, ela estaria no segundo mundo, acima do primeiro e abaixo do terceiro. A filosofia, então, estaria no mundo do espírito, do mundo do abstrato, do mundo das ideias. Enquanto que a teologia estaria relacionada com o terceiro mundo, o mundo que está acima. Então, embaixo temos o mundo dos corpos, o mundo concreto, né, o mundo físico, em cima o mundo dos espíritos ou o mundo da mente e em cima de todos a teologia nesse aspecto. Porque a teologia ela abarca todos os outros mundos que estão abaixo dela. Enquanto que a filosofia abarca o primeiro mundo, o mundo físico, a teologia abarca todos os outros dois tipos de mundo, né? E ele coloca que o espírito humano ele se desenvolve com Deus, né? Porque vem de Deus essa força, né, para progredir, para mudar positivamente. Né? E ele coloca aqui uma frase interessante, né? A ciência divina não destrói a ciência humana, mas a ilumina. Ou seja, a teologia ela vai iluminar o conhecimento humano. O conhecimento humano não vai ser eliminado pela teologia, ele vai ser ampliado pela teologia. Né? Então, conhecer mais Deus através da teologia vai fornecer aí bases para uma boa ciência, para uma boa filosofia, propriamente. Então, a filosofia ela pode ser enxertada, complementada, né, pelo Espírito de Deus, e assim é que se forma a teologia. A teologia é uma espécie de filosofia enxertada, filosofia ampliada com o Espírito de Deus. Né? Então aqui ele diz que, portanto, né, a teologia vai ser uma filosofia ampliada, melhorada, mas que no capítulo ele não irá apresentar conselhos sobre os mistérios de Deus, sobre o que seria Deus, etc. Na verdade, ele vai trazer conselhos sobre como estudar inicialmente a teologia, né? Quais são os primeiros livros que você tem que ler e algumas dicas básicas para iniciar o estudo quanto à teologia. Ele coloca que a teologia católica, né, como eu já mencionei, o Alphonse Guthrie era um padre, então ele fala sobre a teologia católica como sendo a mais importante, como sendo aí o maior monumento já construído pelo espírito humano. Por que seria esse monumento, né, construído pelo espírito humano? Porque existe 2000 anos de história, de tradição das ideias na teologia católica e tudo isso foi acumulado ao longo de todo esse tempo e é sempre analisado de forma uníssona, né? Além disso, apresenta a luz divina, apresenta aí aspirações, né, vontades e tudo relacionado a Deus propriamente, né? E o maior facho do homem, de luz humana, pode ser considerado assim, que o Guthrie considera, né, que os homens jamais criaram. A teologia, então, ela é a luz humana, a maior luz humana já construída, né? Os teólogos católicos, eles apresentam visões que são, na verdade, amplificadoras dos filósofos, né? São teólogos que ampliaram a filosofia. Temos aqui, por exemplo, a relação que ele faz
dos vários filósofos e teólogos. Por exemplo, Platão, né, que tem suas ideias e foi ampliado por Santo Agostinho com as ideias teológicas, né? Então, Santo Agostinho seria uma espécie de Platão mais preciso e mais engrandecido. Enquanto que nós temos Aristóteles, temos na teologia Santo Tomás de Aquino, né, que é o Aristóteles mais ampliado, né, mais detalhado, etc. Enquanto que temos Leibniz na filosofia, temos Bossuet na teologia. Então ele faz essa relação para dizer que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Bossuet, os teólogos, eles ampliam com o Espírito de Deus as suas obras e ampliam a filosofia. Então, a autoridade de um grande homem, normalmente, ela deve ser levada em consideração, segundo Gratry, né, porque ele, por ser considerado, né, um grande autor, nós devemos, pelo menos, esse respeito. Porém, os teólogos, eles falam em uníssono, enquanto que os filósofos, eles falam de forma isolada, quase que isoladamente completo, né? Por exemplo, temos aí um filósofo, ele apresenta suas ideias, de repente tem outro filósofo que discorda, que apresenta outra visão de mundo, né? Não são uníssonos, né? Enquanto que, basicamente, na teologia é uníssono, é uma mesma corrente de ideias que está sendo analisada por várias mentes ao longo de mais de 2000 anos. Os filósofos, eles têm a tendência ao erro, porque podem errar na sua análise em relação a outros filósofos, enquanto que na teologia há pressupostos já determinados para evitar erros que sejam muito dramáticos, e tudo mais. Então a teologia católica, ela é a única ciência, segundo Gratry, que o espírito humano gerou em conjunto. Ao longo de 2000 anos, pessoas tiveram o mesmo esforço, o mesmo direcionamento e com certos princípios basilares, de certa forma, idênticos. Então a obra teológica ela é considerada por Gratry como um movimento de uma totalidade do vasto coração e do imenso espírito humano. A teologia católica é uma obra, então, universal e a voz unânime de homens que viveram unidos entre si e com Deus. Ou seja, os vários santos ao longo da história tentaram viver uma vida próxima de Deus. Os grandes teólogos tentaram entender Deus, entender Jesus Cristo e tudo mais durante todos os vários séculos de homens grandiosos intelectuais, tentando entender um mesmo fenômeno e um mesmo objeto de estudo que é Deus propriamente, tentando entendê-lo através das suas obras teológicas propriamente. Nós temos aqui que Gratry então recomenda o estudo da teologia católica, justamente para aqueles que desejam alcançar e se direcionar para a luz. Mas como estudar essa teologia? Como iniciar os seus estudos de teologia? Inicialmente ele diz que existe um pequeno número de proposições da Igreja Católica que devem ser memorizados. Ele fez uma espécie de resumo dessas doutrinas da Igreja, que ele chama de artigos de fé. São cerca de 10 páginas que ele colocou em um de seus livros. O livro é o Tratado do Conhecimento de Deus. Nesse Tratado do Conhecimento de Deus, no apêndice, temos lá o resumo da fé católica, onde em vários tópicos numerados ele coloca os preceitos fundamentais da Igreja Católica. E ele diz que você tem que estudar isso e entender, memorizar esses preceitos antes de qualquer coisa. E eu vou deixar para você o link dessa obra, onde você irá encontrar ali nos apêndices esse resumo. E não existe tradução para o português, temos ali apenas a versão em latim e em francês. Então, se alguém tiver domínio dessas línguas, é só traduzir e disponibilizar na internet o resumo que o Alfonso Gratry fez de todos os preceitos da Igreja Católica, onde ele analisou São Tomás de Aquino, ele analisou as principais obras da Igreja e fez a síntese aí em poucas páginas, são cerca de 10 páginas, para que todo católico tenha a ideia dessa basilar da fé. Em seguida, depois de ter entendido esses preceitos e praticamente decorado essas proposições que ele recomenda ler, tem que se entender aí o autêntico ensinamento da Igreja. Agora, se você é um cristão, esses ensinamentos serão a síntese da fé. Se você não é cristão,
esses ensinamentos resumidos servirão aí para você entender o que defende a fé católica. Agora, se você é um inimigo do cristianismo, inimigo da fé católica, o Gratry diz que é interessante você pelo menos conhecer para que não erre nos seus golpes contra a igreja, né? E bem interessante isso, né? Então temos que você tem que ter em mãos vários autores. Ele coloca, por exemplo, Bossuet, Thomasin, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e também um dicionário de teologia de Bergiel, né? Estudar todas essas obras pode servir aí como um bom complemento e uma boa análise teológica propriamente, né? Então deve-se estudar primeiramente Santo Tomás de Aquino, através da sua Suma Teológica, né, que é uma obra monumental, né, que vai trazer aí muita informação e uma análise grandiosa, né? Eu tenho uma versão analisada e traduzida pela editora Eclésia, que é essa tradução aqui. São 5 volumes, né, que são disponíveis aí à venda tanto pela internet como em livrarias, né? São uma obra monumental, né, onde temos aqui a súmula do Santo Tomás de Aquino, onde ele discorre sobre quase todos os fundamentos, os principais fundamentos da teologia, né? E ele coloca que a Suma Teológica, né, esses livros são tão importantes que no Concílio de Trento, né, onde havia a cruz, do lado direito havia a Bíblia e do lado esquerdo estava uma versão da Suma Teológica, tamanha importância dela em relação à teologia católica, né? Além de estudar a Suma Teológica, deve-se ler a Bíblia com frequência, né, todos os dias, e praticar o que está escrito ali no Evangelho. Em se tratando de Santo Tomás de Aquino, o pensador, né, Alphonse de Gratry, diz que São Tomás de Aquino ele é verdadeiramente o anjo da escola e o príncipe dos teólogos, tamanha sua importância. E aqui ele tece uma série de elogios em relação a São Tomás de Aquino, dizendo que ele é o grandioso teólogo que deve ser estudado e tudo mais. E a súmula teológica, né, ela elucida os artigos de fé católica de forma bastante elevada, de uma forma bastante proveitosa, né? Mas na época do Alphonse Gratry, a Súmula Teológica não era tão conhecida. O livro foi escrito em 1862 e naquela época ainda nos seminários era desconhecido São Tomás de Aquino, né? Precisou aí o Papa Leão, né, em 1872 anunciar basicamente seu documento Aeterni Patris, convocando os católicos a reiniciarem seus estudos de Santo Tomás de Aquino. E a partir de então é que se retomaram aí os estudos de Santo Tomás de Aquino, especialmente com o chamado neotomismo, né, ou tomismo, onde vários católicos decidiram estudar novamente a Suma Teológica para defender também essas ideias propriamente, né? Então ele diz que é interessante ler Santo Tomás de Aquino, né? E na página 97 ele explica por que a Suma Teológica era desconhecida e ainda é desconhecida até hoje, né? Por grande parte aí dos estudiosos, né? Na página 97 do livro ele diz o seguinte, né? Santo Tomás de Aquino é desconhecido entre nós porque é grande demais. Seu livro, como disse Homero, é uma dessas rochas que 10 homens de nossos dias não conseguiriam levantar. Como nosso espírito, habituado aos diluídos estilos contemporâneos, poderia enfrentar a densidade metálica do estilo de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, nós estamos tão acostumados com obras simples, de fácil leitura, que enfrentar uma obra como Santo Tomás de Aquino seria algo trabalhoso, que demandaria muito tempo, muitos anos de ser analisado, né? Ele coloca também um parágrafo interessante, né? A própria ignorância da linguagem, da tipografia e da forma exterior na descrição das matérias detém-nos à soleira da Suma de Santo Tomás de Aquino. Conheço um homem instruído que, tendo aberto um dia a Suma, não demorou a fechar o livro, com desgosto. E por quê? Porque tomara por enunciado das teses de São Tomás o enunciado dos erros que ele refuta. Esse homem viveu um ano inteiro com esse preconceito.
Então é muito uma questão de má compreensão da própria obra, de não saber ler, de não entender a Suma Teológica, e também porque, como eu demonstrei, é uma série de volumes e com uma complexidade que demandaria bastante tempo de ser analisada, né, na sua completude. Então por isso ele diz que é importante entender a Suma Teológica para formar a sua base propriamente, né? Mas, segundo Afonso Gratry, só os livros não bastam. É preciso do ensinamento oral, né, por um teólogo, por alguém que está estudando. Ele até coloca uma frase, né? Nada substitui o ensinamento oral da teologia. Então é interessante procurar um teólogo católico que esboce, que apresente a boa teologia, que ensine propriamente como entender a Suma Teológica e seja um bom professor do tema teologia, né? E isso irá despertar e fornecer para você uma melhor amplitude aí, da própria teologia. Então, segundo ele, a teologia católica ela é tão importante que ela contém todas as ciências e justamente por conter todas as ciências, ela se concentra na ciência maior, que é compreender Deus, que é compreender Jesus Cristo. Então, por isso, ela seria aí a rainha das ciências, a maior de todas as formas de conhecimento, segundo Afonso Gratry. Então esse é o capítulo que trata sobre a teologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.